Boa tarde. Hoje em destaque a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieiros do Minho, que este ano completou 83 anos de existência no dia 12 deste mês de fevereiro. Este 83º aniversário assumiu a normalidade das comemorações no quartel-sede no último fim de semana. Antes disso, no dia 29 de janeiro, foram empossados os corpos sociais eleitos para o triênio 2023-25, após o ato eleitoral que reelegeu Carlos Branco na presidência da direção. Recordando palavras do próprio na anterior edição, concluiu-se o conjunto de fatores integrados na nova etapa da vida da Associação, anunciada em 2020, e refere-se à resolução do acordo sobre o antigo quartel-sede que foi conseguida no ano anterior, isto é, 2022, e que libertou, dizendo assim, a instituição de encargos financeiros limitadores da execução do projeto de gestão então proposto e avançar com novas propostas anunciadas no ato de posse, que se traduzem em 4 eixos essenciais: a sustentabilidade, a qualificação dos recursos humanos, as ações de formação e a educação ambiental. Recordamos a história da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieiros do Minho, que começou em 12 de fevereiro de 1940 por iniciativa de um grupo de vieirenses e o apoio do município, presidido então por José Duarte Carrilho. Não foi e nem tem sido um percurso linear e nem sempre o esforço dos bombeiros voluntários tem o reconhecimento que merece, como sempre dizemos, mas é uma verdade irrefutável que, como se diz, eles estão em todas, no acidente, no incêndio, no resgate, em diferentes circunstâncias e, em geral, em todos os momentos em que o socorro é necessário. Como as outras corporações, têm evoluído a todos os níveis, isto é, estatuto, gestão, recrutamento, formação e equipamento, entre outros, e como é sabido também, desde que foi legislada a criação das equipas de intervenção permanente, ou EIPs, dispõem de operacionais disponíveis a tempo inteiro, mas mesmo que essas equipas em permanência sejam remuneradas, o sentido do voluntariado permanece nos bombeiros. A sua história fez-se e faz-se também com obstáculos que a vontade de manter de pé uma instituição com esta relevância para a comunidade sempre tem vencido. Apenas alguns elementos para atualizar, neste 83º aniversário, a situação desta instituição modular na formação cívica e no sentido de solidariedade. Os bombeiros são, em Portugal, como sempre recordamos, considerados o exemplo mais antigo e importante do voluntariado. Para falar da situação atual da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieiros do Minho, da sua importância no contexto da proteção civil no Conselho, fazer o balanço do mandato e perspectivar do mandato terminado e perspectivar o agora iniciado, de continuidade deste novo ciclo com os novos órgãos sociais reeleitos para o próximo triênio, convidamos e temos em estúdio Carlos Branco, reeleito Presidente da Direção, e Ricardo Dias, Comandante do Corpo Ativo. Boa tarde a ambos, obrigado por terem vindo. Dr. Carlos Branco, aquilo que foi dito, concluído um mandato com um bom balanço? Eu diria que sou suspeito para falar, naturalmente. Antes de mais, as saudações habituais para os ouvintes da Rádio Alto Ave que nos ouvem no Conselho e em toda a área, digamos, de intervenção da rádio e também lá fora, todos os imigrantes que estão lá fora, que nos estão a ouvir, também uma saudação muito especial. E agradecer naturalmente à Rádio Alto Ave, ao Zé Luís, o convite para estarmos aqui, para podermos, de facto, partilhar aquilo que são os nossos anseios, as nossas preocupações e também os nossos resultados, também as nossas evidências. E que é importante, julgo que é importante termos aqui um projeto também de comunicação, porque os bombeiros também precisam desta visibilidade e precisam também de estar perto da comunidade. O balanço, como dizia, eu sou um pouco suspeito para falar de balanços, contudo, eu julgo que o balanço é extremamente positivo, atendendo a que tivemos um mandato naturalmente atribulado, desde logo pela sequência das contas dos resultados que vinham sendo obtidos nos anos transatos. Em 7 anos, já tenho aqui referido, mas não quero mais referir e creio que não me levam, enfim, de uma forma humilde, porque não estamos aqui para embandeirar em arco. Os resultados durante 7 anos, como dizia, foram negativos. Quando entramos, logo após o primeiro ano de exercício, conseguimos logo inverter ligeiramente os resultados, apresentando já um resultado positivo. Depois o segundo ano já foi numa perspectiva de consolidação já destes resultados.
E é preciso dizer-se que nesses momentos foram momentos muito difíceis, porque para além da dificuldade de tesouraria da própria instituição e todos os fatores negativos que levaram naturalmente a esses resultados negativos, é preciso dizer-se que tivemos perante uma contingência, não é, do Covid, que nos acabou por também influenciar muito a nossa gestão em termos negativos, quer na questão da redução da nossa faturação, quer depois em gastos exorbitantes. E sem compensações. E sem compensações. Não houve quem compensasse, quer da parte do Governo Central, quer da parte da autarquia? As compensações chegaram, evidentemente, mas nunca cobrindo, digamos, aquilo que foram os gastos reais e os custos reais que tivemos no dia-a-dia, tanto em máscaras, desinfetantes, todos os materiais que nós conhecemos, que atingiram custos exorbitantes e que, naturalmente, muito embora houvesse subsídios, alguns pequenos subsídios, pela parte da administração central e também a nível local, não chegaram nem de perto nem de longe para cobrir digamos, os custos elevadíssimos, se quisermos, que tivemos com esta, a nível do transporte, digamos, de emergência médica, quer no transporte de doentes não urgentes, que obrigava naturalmente a mudar, enfim, de luvas permanentemente, vários cofardas, os aventais, todos os infetantes, máscaras, tudo foi realmente uma coisa impressionante. Para além de depois condicionar também o transporte, porque passámos, por exemplo, os transportes não urgentes a ter que transportar só uma pessoa de cada vez, quando até ali fazíamos cada transporte 3, 4 pessoas em simultâneo. Portanto, isso tudo para dizer que, de facto, não ajudou nada a que o mandato fosse positivo, mas, apesar disso, conseguimos dar a volta. O último ano foi da resolução de um velho problema que, finalmente, deu equilíbrio financeiro aos bombeiros. Sim, isto foi ainda recente, mas é verdade. De facto, esse último episódio foi um episódio feliz para a nossa Associação Humanitária. E é um final feliz para os bombeiros também. Claro que sim, claro que sim. E quando falo para a Associação Humanitária, digamos, a entidade detentora do Corpo de Bombeiros, e nada melhor que, naturalmente, a Associação estando em boas condições, e sendo elas económicas neste caso, pode proporcionar naturalmente ao corpo ativo outras condições que de outra forma não seria possível. Na questão que me fala, é verdade, nós estávamos com a cabeça debaixo d'água, como se costuma dizer, não é? Aliás, não só nós, mas as direções anteriores também, e talvez os resultados também ficassem um bocadinho aquém, porque efetivamente havia juros que tinham que se pagar todos os meses, havia créditos bancários que tinham que ser assumidos, e isto sobrou para nós também, naturalmente, ao termos esta notícia e ao conseguirmos liquidar na totalidade o empréstimo que tinha sido contraído pela anterior direção, ficámos completamente aliviados. 2023 já não vai ter encargos bancários? Não, ficámos completamente limpos, e isso para nós, como se deve imaginar, é um motivo de muita alegria, de muita tranquilidade, e podermos realmente encarar o futuro de outra forma, eu acho que é bom para nós, e sentimos felizes por isso, e tem para todos os vieirenses, naturalmente. Não acredito que haja alguém em Vieira do Minho que não se possa congratular com esta notícia, pois os bombeiros, deixando de ter dívidas e tendo uma situação mais afogada, naturalmente, que terão em condições de poderem prestar outro tipo de socorro, podem estar, de facto, podem ter outros projetos, podem pensar, de facto, a médio e longo prazo noutros desafios que até aqui era impensável. Mas uma coisa, conseguiu completar uma das ideias do primeiro mandato, que era aproximar a instituição da comunidade. Eu julgo que sim. Aliás, o resultado está aí. Tivemos, no domingo passado, a comemoração do 83º aniversário, e a prova foi evidente. As pessoas aparecem. Eu julgo que nós, aquele grande desígnio que tínhamos no início, que era de agregar as pessoas em torno deste projeto, dos bombeiros voluntários, da corporação, da Associação Humanitária, eu julgo que estamos a consegui-lo, porque
pronto, também temos tido uma mensagem que tem passado para a comunidade, uma mensagem de pacificação, de tranquilidade e, sobretudo, de trabalho, porque estamos focados no trabalho, sim, e por isso é que temos conseguido estes resultados, mas não para aqui, digamos, os nossos objetivos não param aqui, temos naturalmente que prosseguir com eles e temos de ser ainda mais ambiciosos em relação ao futuro, até porque temos também outras condições para podermos prosseguir. Mas como dizia, eu também sou suspeito para falar, mas evidentemente que ao termos a casa cheia como tivemos no domingo passado, com os próprios bombeiros, e desde os mais pequeninos até os mais velhos, até o quadro de honra, que esteve praticamente com uma grande participação nesta festa, os próprios familiares, a própria comunidade, as pessoas foram homenageadas. Eu julgo que temos motivos para estar muito felizes e estar muito contentes com esta viragem que se deu, e depois, sobretudo, com a participação que estamos a ter ao nível voluntariado, que hoje, felizmente, não precisamos de insistir, de pedir muito para as pessoas aparecerem, para participarem. E o Sr. Comandante vai falar disso, naturalmente, com outro conhecimento e a de causa. questão dos sócios assumirem a cotização com regularidade? Sim, também já estamos a melhorar, as pessoas também acabaram por perceber, eu também julgo que muitas delas acabam por esquecer também, e também com a mudança do quartel, diz-se, e é verdade, que fica ali um bocadinho fora de mão, e as pessoas acabam depois vêm à vila, tem que se deslocar depois ali digamos, à periferia, nem sempre dá jeito, e também acredito encontrar na sede do Conselho um ponto, uma colaboração que permitisse aos associados um ou mais pontos onde nós os associados estamos a conseguir ultrapassar isto com a boa vontade de todos, também sensibilizando as pessoas para a importância deste pagamento das cotas e também para se tornarem outros novos aderentes, naturalmente para se tornarem associados, porque é um contributo muito importante para a nossa associação humanitária, porque parte da receita depende naturalmente destes sócios, destes associados, como queiramos, e naturalmente captarmos novos associados e os que temos, se puderem pagar a tempo e horas, para nós, de facto, é bestial, porque podemos, de facto, ter aqui, digamos, uma margem já à partida de condições para podermos desenvolver o nosso trabalho. Mas não são as cotas a principal receita dos bombeiros? Ou da associação? Não, Zé Luís. Estamos a falar aqui à volta de cotas, donativos, estamos aqui a falar em 75 mil euros, evidentemente, num orçamento de 800 mil, é relevante. Evidentemente que posso lhe dar aqui uma perspectiva, 60% das nossas receitas provém da administração central e da administração local, estamos a falar em cerca de 440 mil euros, não é? Sendo que a Câmara aqui tem também um papel preponderante, estamos aqui a falar cerca de 1/4 da comparticipação vem da administração local. Depois as cotas e os diversos donativos, estamos a falar à volta de 75 mil euros. E depois, naturalmente, aquilo que também depende de nós, que é o trabalho dos nossos bombeiros, a boa vontade de todos, que é aquilo que eu costumo dizer, aquilo que nós produzimos diretamente, que são serviços de transportes de doentes não urgentes e outros serviços, que atingem aqui um valor na ordem de 220 mil euros, o que é, de facto, muito significativo. E depois, quando falo de subsídios, não são propriamente subsídios, aqui as rubricas, isto na contabilidade às vezes leva-nos aqui a ter outra percepção. São subsídios porque nós trabalhamos e porque apresentamos resultados, porque é os subsídios do INEM, mas para isso tem que haver transportes, tem que haver trabalho, tem que haver, efetivamente, um desempenho como aquele que tem havido, não é? Portanto, e aí sim... E mecenato em vida? O mecenato está a aparecer, embora de uma forma ténue, pronto, também Também temos um tecido empresarial. Um tecido empresarial bastante... Com limitações? Muito limitado também e também, naturalmente, não é muito expressivo, não é? Mas nós sentimos que a pouco e pouco as pessoas estão-se a aproximar, as empresas estão-se a aproximar e começamos a ter realmente já alguns resultados, embora não correspondem àquilo que nós desejaríamos, que era de facto termos aqui mecenas, enfim, com outra expressão e com outra capacidade
de nos ajudarem. Deixe-me só pôr aqui uma questão maldosa, que é, na candidatura chegou a esboçar-se uma segunda lista. Significa que o mandato conseguiu afastar qualquer hipótese de novos projetos diferentes ou ideias diferentes? José Luís, não sei se conseguimos afastar ou não, porque é certo que queria aparecer, não é? Eu vou repetir, a pergunta é maldosa. Certo. Não, a questão é que, pronto, nós estamos focados no nosso trabalho, se quer que lhe diga, a minha direção, e pronto, e daqui também uma palavra amiga também, e uma saudação especial para os colegas da direção e para todos os órgãos sociais que têm estado connosco de uma forma, de facto, muito ativa, de um trabalho muito profícuo, e chegámos a ponderar se deveríamos continuar ou não, se deveríamos, de facto, agarrar um novo desafio. Falou-se efetivamente que poderia aparecer alguém, mas nós estivemos sempre à espera que aparecesse, até porque muitos de nós também, de bom grado, deixaríamos o cargo, porque, como sabe, estávamos a trabalhar para o bono, e, às vezes em condições muito difíceis. E a instituição também é de voluntários. Esta é especificamente de voluntários. É como costumamos dizer, somos bombeiros sem farda, não é? Portanto, mas como dizia, esta casa não é fácil de gerir. E certamente nenhuma corporação de bombeiros será fácil, até pela sua complexidade, pela sua heterogeneidade, não é propriamente fácil. Portanto, nós estávamos e apanhámos de facto aqui um período muito difícil, aquilo que eu acabei de caracterizar há momentos atrás, com o Covid, com dificuldades, depois também, entretanto, a guerra na Ucrânia, aqui uma inflação terrível, que os preços dispararam, os gasóleos, nós temos parte dos nossos custos são, de facto, com combustíveis. Naturalmente que esses custos dispararam logo imediatamente. Portanto, as condições foram, de facto, muito nefastas ao nosso exercício, ao nosso desenvolvimento. Mas eu julgo que poderia ter aparecido outra lista, e numa democracia mesmo assim, e nós estaríamos preparados para enfrentar isso com a maior das naturalidades, porque achamos que sim, achamos que as coisas devem ser partilhadas e deve haver, de facto, esta vontade mas acabou por não aparecer nenhuma lista, e o que nos obrigou, de certa forma, a repensar toda a nossa estratégia, e acabámos por inverter toda aquela tendência e aquela ideia que tínhamos inicial, e depois também várias entidades, várias pessoas da sociedade civil se abeiraram de nós, pedindo-nos para continuarmos, que agora o trabalho, de facto, tínhamos conseguido vencer um conjunto de dificuldades, tínhamos conseguido atingir um conjunto de resultados muito assinaláveis, e que, de facto, que nesta fase agora, ainda por cima, também depois do problema estar resolvido, o problema do antigo quartel, e termos já a dívida saldada, no momento em que poderíamos agora estar com outro fôlego e pensar de uma forma mais estruturante, se quisermos, e de uma forma diferente, noutros projetos, agora abandonar, que seria nefasto para os bombeiros e para a comunidade. E nós, naturalmente, não somos insensíveis, e gostámos muito também desta causa, tanto eu como os meus colegas, ponderamos e voltámos a apresentar nova lista, e cá estamos novamente para merecer a confiança de todos os vieirenses. Cá está também o comandante com que iniciaram o vosso trabalho nos bombeiros. Ricardo, visto do lado dos operacionais, como foi este mandato? Foi excelente. A única palavra para caracterizar o trabalho desta última direção e também da direção presidida pelo padre Albino Carneiro foram excelentes. Portanto, no que concerne ao corpo ativo, foi sempre uma relação, quer com o comando, quer com o corpo ativo, de excelência, uma boa comunicação. Surgiram muitos problemas, como o caríssimo Presidente acabou de referir, na pandemia. Após a pandemia, a reestruturação de meios e de formas de trabalhar, mas conseguimos ultrapassar todos esses obstáculos e trabalhar com o único objetivo de melhorar as condições do nosso Corpo de Bombeiros. E isso foi possível. Este mandato cumpriu
aquilo que ao corpo ativo dizia respeito. Sim. Relativamente ao equipamento, Relativamente treinamento e tudo, material. Tudo o que foi solicitado. Claro que está que nós somos conscientes do trabalho que fazemos e somos conscientes daquilo que pedimos. Aquilo que solicitamos é aquilo que temos conhecimento que haverá cabal financeiro, será financeiramente cabal para a associação. Tudo fazemos para auxiliar no campo económico a direção, e isso permite que os nossos operacionais andem bem uniformizados, com bom equipamento de proteção individual, essencialmente no que diz respeito aos incêndios rurais, e os nossos veículos e equipamentos também temos melhorado significativamente, quer em número, quer na operacionalidade dos mesmos. E pelo que já referimos aqui o ano passado, os bombeiros agora têm vários escalões nas escolas e adesão. Espetacular. Tem sido uma experiência muito gratificante, quer para o comando, quer para a direção, quer para todo o corpo ativo. Termos constantemente, ou melhor, anualmente, tivemos uma escola de 19, uma escola de 30, uma escola de 11 e neste momento temos uma escola com 17. Depois, além disso, ainda temos os nossos meninos, como nós chamamos, os nossos infantes e cadetes, que rondam os 24. Portanto, a adesão tem sido magnífica e os jovens têm-se embranhado no nosso projeto de uma forma espetacular, e também uma palavra de apreço aos elementos do corpo ativo com mais experiência, que têm sido fundamentais na integração dos mesmos e em passar os seus conhecimentos, a sua experiência, a forma de estar de um bombeiro, a forma de estar de um bombeiro socialmente. Portanto, têm sido autênticos padrinhos destes jovens vieirenses e que muito nos agrada vê-los a trabalhar em conjunto. Hoje o corpo ativo não tem necessidades? Temos sempre necessidades, obviamente. Queremos sempre melhorar mais. O comando e a direção têm projetos... Mas além dessas necessidades efetivas, neste momento precisava de quê? Neste momento, precisar efetivamente, não precisamos de nada com extrema urgência. Em termos de equipamento? Em termos de equipamentos, precisamos de melhorar os nossos equipamentos de proteção individual em incêndios urbanos. Precisamos com o elevado, ou melhor, com o aumentar do número de operacionais e o número de ocorrências, onde necessitamos 5, 6 equipas no terreno, teremos que ver, eventualmente, a possibilidade de adquirirmos uma outra viatura de combate a incêndios rurais. Portanto, mas estas não são necessidades prementes e urgentes, são aquilo que nós chamamos planos e projetos futuros para dar tudo aquilo que é indispensável aos nossos bombeiros para poderem trabalhar. Naquilo que é o enquadramento dos bombeiros na proteção civil, no Conselho, tudo, digamos assim, afinado? Sim, temos uma excelente relação com o comandante subregional do AVE, temos uma excelente relação com toda a sua equipa, digamos, todo o seu estado maior. São tudo pessoas que já conhecíamos, tudo pessoas que já trabalhávamos. A única coisa que alterou foi a localização. E esta nova distribuição dos centros de comando ao nível do distrito, que, se eu percebi bem, nas leituras que fiz, tratou-se de adaptar os comandos às comunidades intermunicipais. Exatamente. Isso facilita ou dificulta? Na minha opinião, e a minha opinião já transmiti em reuniões de trabalho, no que concerne aos bombeiros, eu penso que nem vai melhorar, nem vai piorar, porque os corpos de bombeiros têm uma sinergia entre todos os corpos de bombeiros, especialmente vou falar do distrito de Braga, que é o distrito com quem trabalhamos, que não afeta positivamente nem negativamente, porque continuamos a manter os contactos do
do Comando Subregional do Ávila, do Comando Subregional do Cávado, continuamos a manter as nossas relações. Se for necessário, estaremos aqui para ajudar aquilo que fizer falta. Tenho a certeza absoluta que os outros corpos de bombeiros, se nós tivermos essa efetiva necessidade, como tivemos na última semana, acorreram de forma espetacular. A articulação é que terá mais um nível. É isso, mas a articulação é importante na operacionalidade da... Com certeza, mas a articulação entre comandos subregionais, pelo menos até à presente data, nada tem interferido na nossa atividade operacional. E como sabe, também aconteceu na última fase de incêndios de 2022, esta estrutura parece demasiado pesada e com demasiadas confusões nas linhas de comando. Isso vem melhorar, vem trazer mais ligeireza e mais rapidez de ação e de execução nos momentos em que são necessários. Certo. A minha opinião relativamente a isso continua à dificuldade de comunicação. Eu penso que cada caso é um caso. Os famosos casos do CIRES, ou o CIRESP. São situações que efetivamente aconteceram. Há situações que nós temos que tirar lições a partir daquilo que aconteceu. Mas é o que eu digo, na minha opinião, e já demonstrei em reuniões de trabalho nesse sentido, a Proteção Civil, independentemente de ser um comando subregional ou ser um comando distrital, aquilo que vai sempre definir e caracterizar o sucesso da operação é a celeridade com que os meios são lançados para o terreno e a celeridade com que os meios são cedidos pelos respectivos corpos de bombeiros, que são o principal agente de proteção civil, na minha opinião. Por exemplo, aquilo que foi observado neste incêndio de inverno que aconteceu aqui no monte, muito próximo dos estudos. Nós começamos por ver um helicóptero e depois apareceram 2 aviões. O que é que levou? Foi a evolução do incêndio? Foi a decisão inicial que não foi ajustada à realidade? Não. Quando existem dois momentos, que é o ataque inicial e o ataque ampliado. Durante o ataque inicial, nós tentamos debelar a operação e extinguir o incêndio. Por razões alheias, chamemos-lhe assim, para não dizer razões criminosas, surgiram diversos focos, e não projeções como inicialmente prevíamos, mas diversos focos. E começa tão cedo essa negativa atitude de algumas pessoas? Sim, este ano, como já referi no aniversário, os primeiros 10 dias de fevereiro, posso dizê-lo, e faz jus à palavra, foram infernais. Aliás, foram e continuam a ser, porque ainda ontem à noite tivemos mais um incêndio, de manhã tivemos mais um incêndio. Portanto, tem sido infernal, e as razões. Mas isto resulta da dificuldade das pessoas de gerirem a limpeza das propriedades, ou tem outra razão? Não lhe consigo dizer a razão, porque não me cabe a mim definir mas isto também estará dentro sim, do claro, projeto da proteção civil. Obviamente que estudamos as situações, estudamos os locais onde decorrem as ignições, fazemos estudos e temos as nossas conclusões. As nossas conclusões levam à presunção que haverá origem criminosa na maior parte deles, mas depois isso cabe às autoridades fazer a investigação e chegar a uma conclusão. E já há algumas linhas, digamos, que possibilitem pensar que vai haver exemplos? Os dados, é assim, o número de ocorrências permitirá, com certeza... Exemplos, isto é, exemplos em conseguir encontrar os autores, supostamente autores. O número de ocorrências que em tão pouco espaço de tempo terá certamente conferido... Já cerca de 40, não é? Cerca de 40 ocorrências? 52 neste momento. Será certamente... o número de ocorrências trará certamente um número de indícios muito maiores que aqueles que normalmente se recolhem nesta fase, porque o número de ignições é substancialmente superior. Como é consabido, todos os criminosos
há sempre, segundo o princípio de Lockhart, há sempre uma permuta entre o autor do crime e o local do crime. Portanto, eu estou convencido que as entidades que procedem à fiscalização e à investigação dos crimes de incêndios certamente terão recolhido os seus indícios. Relativamente ainda à orgânica local, este mandato conseguiu resolver a situação da secção de Ruivães. Temos uma secção de Ruivães, podemos dizer isso? Já temos uma secção de Ruivães. Claro está que temos, em conjunto com o seu Presidente e a respectiva direção, temos trabalhado arduamente para dotar a nossa secção com todos os meios que consideramos mínimos para o efeito, mas recentemente demos um passo gigantesco para conferirmos a operacionalidade que de Ruivães a secção merece, e as freguesias que vão pertencer ou que pertencem àquela área de atuação tenham um socorro ainda mais célere do que aquele que neste momento tem. Aquilo que são, para os últimos 10 minutos, 12 minutos, aquilo que são as perspectivas apontadas pelo Presidente da Direção, que naturalmente colhe as ideias dos seus parceiros na direção, que são a sustentabilidade. Enfim, é uma palavra muito utilizada, neste caso, a sustentabilidade nos aspectos financeiros e operacionais, que é isso que se pretende nos bombeiros. Certo, a sustentabilidade é de facto uma condição sine qua non para podermos depois, digamos, desenvolver um conjunto de projetos, enfim, que são os indicados e por nós estudados e debatidos entre a direção e também o próprio comando. Nesse aspecto o comando é ouvido. É sempre ouvido. Aliás, nós todas as... Eu julgo que esta articulação tem que ser permanente, tem que ser regular e tem que ser profícua, não é? Eu julgo que, aliás, está aprovado que naquelas estratégias de liderança em que não envolve estes dois protagonistas, as coisas não funcionam, não é? E talvez, se calhar, e às vezes pergunto, e porquê é que as coisas vão correr bem e porquê é que, de facto, os resultados vão a ser incríveis? E está à vista que é, de facto, esta relação entre o comando e também a direção e também os outros órgãos sociais, que eu procuro sempre envolvê-los em todas as iniciativas, até porque temos gente também muito competente e até com experiência na área da proteção civil, que é o caso do nosso Presidente do Conselho Fiscal, o Engenheiro Paulo Dias, o Padre Alcino, o Presidente da Assembleia, que acaba também por ser um elemento também com o know-how que tem, com a experiência de vida que tem, e também pacificador, e que também nos aporta, digamos, muito conhecimento e muita tranquilidade. Mas, como dizia, tem que ser nesta preocupação permanente de articulação e de trabalho conjunto que tem que existir na própria organização. E temos-lo conseguido. O que é certo é que temos-lo conseguido. Agora, evidentemente que esta sustentabilidade financeira, aqui em Vieira do Minho, como dizíamos, o mecenato é curto, não é escasso. Nós temos que encontrar aqui formas criativas, imaginativas, para podermos aqui, de facto, gerar receitas no interior da nossa organização. Temos que, por um lado, cortar nas despesas. O seu comandante também está sempre muito atento e muito sensível também àquilo que são as nossas preocupações, de cortar nas despesas, nomeadamente nos carros, perceber uma boa gestão do parque automóvel, gestão quer dizer preventiva e depois toda a manutenção também ser feita. E a manutenção é feita nas instalações ou é feita em... Não, é outsourcing. Nós temos de recorrer, infelizmente, ao exterior, porque não temos capacidade a nível dos bombeiros para poder fazer essas reparações, essas manutenções. E como dizia, portanto, essa sustentabilidade é do ponto de vista digamos, do corte de gorduras, de custos que se podem efetivamente evitar, desde o parque automóvel, desde as próprias energias que se gastam a mais, pequenas coisas que no final do ano acabam por traduzir de facto um encaixe interessante, não é? Depois, do outro lado, temos que gerar aqui receitas e temos que ter aqui uma capacidade imaginativa. Por exemplo, esta ideia de criarmos aqui uma entidade
uma entidade certificadora ao nível da formação e da consultoria, que foi aqui uma iniciativa entre o comando e a direção. Eu julgo que é algo exemplar e é algo que nos pode aqui trazer, digamos, alguma margem económica e financeira para podermos consolidar as nossas contas. Quando falo nisto, falo em a própria organização poder disponibilizar um serviço junto das empresas em matéria de segurança, de prevenção e de combate, etc., que possa formar, digamos, todos os interlocutores, empresários, funcionários, etc., das empresas, que ao mesmo tempo nos podem trazer algum resultado económico e ao mesmo tempo também contribuir para a segurança da nossa comunidade, dos empresários, das empresas, dos locais onde elas são instaladas e da própria comunidade. Depois Quer também dizer, substituir-se a eventuais, neste caso, concorrentes externos. Exatamente. E depois, naturalmente, também dinamizar muito esta questão que falávamos há pouco, de captar novos associados, portanto, sendo também importante este contributo da comunidade. Mas associados, deixa-me agora meter aqui um parênteses, associados também para a participação nas assembleias, que, tanto quanto julgo saber, têm pouca participação. Pois, esse é um momento, é pertinente, essa afirmação. Também era importante que houvesse uma maior participação ao nível das assembleias. Nós ficámos sempre muito tristes quando vemos as assembleias muito pouco participadas. Mais tristes ficámos ainda quando não se discutem ali, quando não há ali um aporte ali de sugestões, de propostas, etc. E depois as vemos depois espelhadas depois noutros fóruns, no qual nós não podemos depois interagir e podemos enriquecer essas mesmas propostas. Portanto, a discussão dos bombeiros deve ser primeiramente feita dentro da associação? Aquilo que eu digo, sim. Isto é a sede própria. São os bombeiros, quanto mais não seja as assembleias gerais, que se fazem 2 vezes por ano. São 2 assembleias ordinárias, como sabemos, uma para aprovar a conta de gerência e relatório de atividades, outra para aprovar o plano de atividades e orçamento, não é? Mas aí também há sempre um ponto para discutir os outros assuntos de interesse da associação. E eu apelo aqui às pessoas de Vieira do Minho, aos associados, que apareçam, que nos ajudem também com as suas propostas, com as suas sugestões a melhorar, naturalmente, porque nós entramos nisto há 2 anos, naturalmente, temos o respaldo do comando e de um conjunto de pessoas que tem um know-how muito significativo nesta matéria, mas há muita gente, muitas pessoas que poderiam, de facto, dar um contributo, sugerindo formas de atuação, apresentando propostas, e quanto mais não seja, termos ali assistência para podermos partilhar aquilo que são as nossas preocupações, os nossos resultados e etc. Só na sustentabilidade, Ricardo, na qualidade de comandante, como é que ela se traduz nos bombeiros? Ter o equipamento, além do pessoal, sustentabilidade e capacidade de resposta, enfim, pelo menos às situações conhecidas, com alguma previsão de eventuais surpresas. A sustentabilidade económica. A sustentabilidade económica da e parte... operacional. A sustentabilidade económica por parte do comando, o auxílio, melhor dizendo, da sustentabilidade económica da associação, é tudo fazermos para que a associação tenha um encaixe financeiro maior e tudo fazermos para que as despesas com essa realização dessas operações sejam menores possíveis. Além disso, congregar esforços com a direção para obtermos o maior número possível de donativos e de receitas para que o orçamento da associação tenha essa estabilidade tão desejada. A estabilidade operacional, felizmente, está garantida. Temos como sabem, 2 equipas EIP neste momento. Temos os grupos que asseguram o primeiro socorro no caso de emergência pré-hospitalar. Depois temos a nossa secção, que tem 4 funcionários, portanto, não raras vezes, neste momento, conseguimos ter 5 ambulâncias de socorro em simultâneo a ocorrer ocorrências, não só no nosso concelho, mas também quando somos solicitados para outros concelhos.
e a resposta da sustentabilidade operacional foi bem plasmada nas últimas 2 semanas, em que quase diariamente conseguimos colocar 6 viaturas de incêndios rurais no terreno, com 5 elementos cada uma, portanto são logo 30, e depois ainda conseguirmos assegurar as emergências pré-hospitalares todas, os transportes de doentes não urgentes todos, com um esforço enorme daqueles que trabalham diariamente no nosso Corpo de Bombeiros e dos nossos voluntários, que alguns a faltar aos dias de trabalho no seu próprio trabalho. E das empresas têm havido alguma compreensão relativamente a isso? Sim. Aliás, é das coisas que melhor temos no nosso Conselho. Sempre que solicitamos, sempre que há aquela premissa, também não abusamos, não recorremos a essa premissa sempre que temos uma ocorrência, só em casos excepcionais somos sempre bem recebidos pelas empresas, e os nossos operacionais voluntários têm dado um contributo espetacular. Para continuar, a qualificação do recurso humano, o segundo pilar deste processo para o mandato. Certo, este é um pilar também fundamental, portanto, e é um ativo estratégico fundamental. Portanto, já referiu o os facto recursos humanos são fundamentais, e vamos procurar, dentro daquilo que são as nossas capacidades também, tentar melhorar, porque sabemos que se não for de facto a boa vontade, sentido altruísta, hoje, pelo valor que se paga aos bombeiros, em termos de salário, não é nada atrativo, não teríamos bombeiros. Portanto, a ideia também era ter aqui um gesto também de reconhecimento. Sabemos que não é propriamente fácil, temos ainda uma capacidade financeira ainda muito frágil, mas a ideia era, dentro do possível, tentarmos aqui melhorar também aquilo que são as condições objetivas de trabalho. Neste caso, a municipalização dos bombeiros seria uma solução? Eu penso que não. Continuo a ser um defensor acérrimo que o voluntariado, sem o voluntariado, o orçamento que julgo que ronda os 750 mil euros teria que ser seguramente 5, 6 vezes superior, porque o número de equipas, temos o exemplo em concreto do último incêndio em que referiu há alguns minutos. Nesse incêndio nós tivemos 6 equipas, eram 30 operacionais do nosso Corpo de Bombeiros, e depois ainda foi outra viatura com mais 8 operacionais para reforçar aquelas equipas nas manobras. Portanto, para assegurarmos isso, teríamos que ter em permanência 24 horas, no mínimo 36 elementos, que foi a conta mais ou menos que nós fizemos. Portanto, só em recursos humanos é fazer as contas, não é muito difícil. Claro. Já falamos da formação, o que pretendem é, além da formação para os próprios operacionais, também procurar alargar isso e transformar isso num serviço também à comunidade. O último dos pilares, que é a educação ambiental. Juntam-se às escolas, têm um trabalho autónomo, a perspectiva é essa? Portanto, a perspectiva é entender que, de facto, os jovens são o nosso futuro, não é? Portanto, ao nível digamos, vai partir, qualquer estratégia tem que passar sempre pelos mais jovens, que são um ativo fundamental na nossa sociedade em relação ao futuro. Portanto, o que se pretende aqui é naturalmente, nas temáticas relacionadas com a floresta, com o património cultural e com a cidadania, nós podermos aqui desenvolver conteúdos nas escolas. Para isso, julgo que também já tem havido algumas iniciativas, o próprio Comando já tem feito um esforço nesse sentido, mas agora a ideia seria darmos aquela uma relevância também a essas questões. E tínhamos aí um conjunto de atividades, desde workshops, a ideia também era transformar uma viatura das nossas que estão já inoperacionais, digamos, tipo no museu do bombeiro, e podermos passar pelas escolas, digamos, sensibilizando e estimulando também os jovens, enfim, para estes valores e para a importância do que é ser bombeiro voluntário. Era um bocadinho neste sentido que queríamos desenvolver este eixo do programa de educação ambiental e sensibilização. E isto é também um trabalho dos bombeiros? Sim, claro que sim, mas penso que a melhor forma de o fazermos, como já disse o nosso Presidente, a melhor forma de o fazermos é trazermos os jovens para a nossa corporação e educá-los dentro de portas, para que depois eles possam passar a palavra, e passam certamente, e educam
em termos de ambiente, não só em termos de ambiente, mas também de cidadania, e passam esse exemplo lá para fora. Portanto, a melhor forma de passarmos essa palavra é através deles, é através dos comportamentos e das competências dos nossos jovens. E com palavras finais, que perspectivas em 2023? Naturalmente não se pode adivinhar, podem-se fazer previsões meteorológicas, mas não se pode adivinhar como vai ser. Só a minha perspectiva é que o nosso corpo de bombeiros mantenha a excelência que tem e aquilo que tem desempenhado em todas as ocorrências a que são propostos. Portanto, se mantiverem esse nível de excelência, as nossas perspectivas serão sempre muito altas. Então a população espera-se que dê menos trabalho aos bombeiros, sobretudo em termos de incêndios. Sim, é. Eu julgo que, também em termos de perspectiva para este ano, eu julgo que a resposta tem sido... O mandato vamos acompanhando aqui ano a ano. A nossa resposta à comunidade tem sido muito profícua aos vários níveis de intervenção. Portanto, a ideia que o Sr. Comandante era tentarmos manter esse nível qualificado de intervenção, se possível melhorarmos, em termos de meios diferenciados e também dos nossos recursos humanos. Evidentemente que a questão da secção de Ruivães, o reforço dessa e a revitalização dessa secção é algo que nos preocupa e queríamos ver esse dossiê resolvido e que as populações daquele setor norte do concelho, de facto, ficassem satisfeitas e que pudéssemos responder de uma forma cabal às suas necessidades e às suas solicitações. Depois também, ao nível do quartel, estamos a tentar agora, através do PRR, tentar ampliar, porque, como diz o Sr. Comandante, as equipas são muitas, temos 107 bombeiros voluntários, temos de criar condições mínimas para os albergar, portanto, e há necessidade aqui... Sem congestionar. Sem congestionar e naturalmente com a dignidade que se impõe. Portanto, e a ideia seria também tentarmos aqui, através desses projetos, podermos ampliar as camaratas também para podermos, digamos, concorrer com algumas condições e para responder às necessidades dos nossos jovens, que já por si dão um trabalho voluntariado incrível, de uma forma altruísta, de uma forma, muitas das vezes, com sacrifício da sua própria vida. Portanto, e o mínimo que nós podemos fazer é criar-lhes condições para que eles possam sentir dentro da sua própria casa um sentimento de pertença. E em 5 segundos, otimista ou nem por isso? Depois daquilo que passámos, por estar naturalmente otimistas, porque embora digamos, o panorama não seja muito favorável em termos internacionais e mesmo nacionais, as coisas não são muito favoráveis, mas com esta capacidade que temos, com esta força de vontade do comando dos nossos bombeiros voluntários, com o apoio que estamos a ter da comunidade, das nossas instituições, eu julgo que nós temos aqui condições para ir mais longe. Isso nós iremos acompanhando. Agradecemos a presença do Presidente reeleito da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila de Minho, Carlos Branco, e também do Comandante do Corpo Ativo, Ricardo Dias. Falamos dos bombeiros voluntários a propósito do seu 83º aniversário. Aqui estaremos com certeza, se não for antes, no 84º. Onde quer que nos tenha escutado, continuo com um bom fim de semana. 2 a 8 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde.